Caramba, a galera entrou, vamos ver. Lá. Ladeira. Eu já sou aluna. E você tem receio de dar conteúdo gratuito? Isso, Verdade. Eu dou conteúdo gratuito. dá. Isso me atrapalha a vender ou me ajuda? Ajuda, com Mas é certeza porque ajuda. eu tenho um cabelo muito bonito, aí pra mim funciona, né, cara? Deixa eu só me organizar aqui para participar. Mas é que o meu conteúdo é um pouco mais menor. É Mas um é que o conteúdo meu. Qual que é o mais seu? nichado. Eu sou advogada de empresas e empregadores. E o meu primeiro que eu estou me programando para fazer é um conteúdo para funcionário doméstico, para empregador doméstico. Então, pro empregador, É por bem exemplo, eu que nichado. tenho um empregado doméstico na minha casa, eu vou comprar o seu produto. Isso. Então, boa. Ó, se você tá com esse medo todo, eu vou te dar uma dica. Não produz conteúdo gratuito e faz a oferta direta com anúncios de conversão e remarketing, que é como eu ensino as pessoas a começarem. Então, você vai ter um vídeo de vendas que vai explicar o porquê é importante essa pessoa tomar algumas precauções que talvez ela não toma, quais são os riscos que ela está correndo. E aí, você levantou esse problema e essa oportunidade, e aí você vai falar, ó, para que você não corra esses riscos e para que você não tenha problemas futuros, eu tenho um protocolo aqui, clica aqui e compra. É basicamente isso. Precisou de conteúdo gratuito? Não. Então, vai vender? Se Deus Então, quiser, sim. beleza. Qual conteúdo gratuito você pode criar e não ter o perigo da pessoa é, Se sentir lesado não, porque, lesada porque aquilo está não, se sendo. sentir satisfeita? Eu vou te falar. É o conteúdo que fala sobre os riscos. Então, eu vou falar assim, ó, 3 riscos que você está correndo, você que tem empregado doméstica está correndo e não sabe. Ou então, o que ele busca na internet. Por exemplo, uma coisa que deve ser comum buscar é contrato para modelo de trabalho com empregado doméstico. Ou, por exemplo, como... Minha funcionária me processou, o que eu faço? Bom, eu não sei se a pessoa pergunta exatamente desse jeito. Como é que você acha que a pessoa pergunta? Ah, problemas. É que, na verdade, Eu que é acho que ela relação. deve perguntar assim: como pagar hora extra para funcionária doméstica, para empregado doméstico? E aí, Sim, você pode dar esse conteúdo de graça na internet? Só essa parte? posso. Pode. Você vai falar: ó, você que é funcionário doméstico, hora extra é isso e aqui. Mas se você acha que esse é o seu principal risco, vou te falar: não é. Seu principal risco é outro. Eu tenho uma aula aqui que te ensina. Aí vai lá na aula, aí você dá o seu vídeo de vendas inteiro e toma ele venda. Então, você deu conteúdo gratuito, respondeu Sim. uma dúvida genuína que a pessoa tem e vender o seu produto que nem tem a ver com a dúvida da pessoa. Olha que loucura. É tipo o seu. Qual que era a sua dúvida? Genuína e eu estou respondendo gratuitamente. Ela, se eu oferecer conteúdo gratuito, a pessoa não compra. Eu estou respondendo genuinamente. De verdade, não estou escondendo nada desse jogo. Sim, sim. Mas esse não é o seu principal problema. Seu principal problema é que você precisa saber fazer vídeo de vendas, página de vendas, anúncio de conversão, anúncio de remarketing, subir esses anúncios. E qual conteúdo subir. Você acha que o seu problema é conteúdo, mas na verdade o seu problema é saber ranquear para que o seu produto fique, o seu conteúdo fique o primeiro quando alguém perguntar. Então eu te ensinei um monte de coisa sobre a sua pergunta e isso fez com que você tivesse vontade de comprar o curso. E quando você comprar o curso, você vai ver que ele é muito superior a essa pequena pergunta ingênua que você fez. Sacou? Saquei. Então, pode produzir seu conteúdo sem medo, desde que seja do jeito certo. Com Beleza? santo Te dia. ajudei? Muito. Então tá, eu vou responder mais gente porque eu quero que essa live seja dinâmica e eu tire as dúvidas. Então, no seu caso, ação, 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 beleza? Beleza, obrigada. Valeu. Boa tarde, geladeira. Eu só não estou conseguindo te ver aqui no visual, né? Mas eu vou seguir aqui. Eu não estou vendo o seu rosto, mas vou seguir aqui. Só estou ouvindo sua voz. A minha dúvida é a seguinte: eu sou funcionário público, né? Eu trabalho CLT, bem dizer, numa empresa de entregas.
E eu gostaria muito de ir para o digital. Porém, assim, eu estou vendo algumas lives suas, uns vídeos, e estou vendo que realmente não adianta você ficar tentando fazer um conteúdo, viralizar. E eu entendi um pouco a sua metodologia. Só que, assim, eu ainda tenho um pouco de medo em si, né? Então, a minha dúvida seria o quê? Como eu iniciar sem nenhum produto, sem nenhuma. Eu tenho um certo nicho que eu gostaria, apesar de eu não ser autoridade, eu entendo um pouco sobre música, teoria musical, para uma criança ou um adulto iniciar lendo partituras, né? Partitura de música, estilo essa daqui, né? Pô, é um nicho Porque extremamente seria. específico, mas tem dinheiro. Então, eu não Uhum, tenho nada de produto digital. Cara, você precisa aprender a empacotar isso de um jeito que gere desejo. uhum, Tem muita gente, bota aí você aí que é pai, que gostaria de ensinar música para o seu filho, mas não com um professor de música, com você mesmo ensinando música para o seu filho. Ou você quer aprender a ler partitura, né? Inclusive, se você botar como ler partitura, você vai ver que tem milhões de visualizações no YouTube. Aí você vai criar esse produto, empacotar esse produto, fazer conteúdo gratuito, igual eu expliquei para sua colega, e vender. Aí você vem o lance, mas eu não tenho muito dinheiro. Exatamente por isso que eu criaria. Porque você quer continuar sem ter muito dinheiro? Eu não estou dizendo que você vai ficar podre de rico vendendo um negócio de partitura, não. Mas talvez você consiga vender, sei lá, aumentar a sua renda em 2, 3, 8 vezes. Então, agora, vai ser moleza? Não, cara. Você vai ter um puta desafio. Mas talvez esse desafio seja mais fácil do que o desafio de ganhar mais na sua empresa, ser promovido. Ou de aumentar seu modelo de negócio atual. Por quê? Porque o modelo propicia, né? Propicia escala e altas margens. E o modelo que você está hoje não propicia. Tenta dobrar o seu salário em um ano. Tenta. Não dobra. Então, a filosofia do digital é que, assim, tem um livro que é maravilhoso. 10x is easier than 2x. Então, 10 vezes é mais fácil do que duas. Não dá para dobrar o que você ganha fazendo o que você está fazendo. Então, se você quiser dobrar, ou triplicar, ou multiplicar por 10, fazendo algo que você ainda não está fazendo, é mais fácil, mais provável. Sacou? Agora, vai ter os desafios. Criar um produto digital de ler partitura é tão difícil? Quantas aulas precisa? Viu? A menina falou, levei 10 anos para dobrar meu salário no CLT. Talvez em um ano você dobre no digital. Né? E vai depender de você acertar ou não. Mas quanto tempo para você criar um produto? Uma masterclass sobre aprender a ler partitura. Se for voltado para criança, mais específico ainda, né? Então, talvez a metodologia de ensinar criança é diferente de ensinar adulto. Mas um monte de material didático que você pode pesquisar na internet, pedir até ajuda para o chat GPT para você, né? Se você for aluno do Vereador Todo Santo Dia, a gente já tem uma inteligência artificial que você só fala isso. Eu gosto de música e quero criar um produto sobre ler partitura. Ele já vai te dar um monte de ideia. Você cria uma dessas ideias, cria anúncio. Você acha que tem um monte de gente que quer ler partitura no Brasil ou quer ensinar para o filho? Ou se interessa em ensinar música de qualidade para o filho? Milhões de pessoas. E aí você vai pegar, anunciar, vai fazer uma página de vendas, um vídeo de vendas, aprender a fazer anúncio de um jeito certo. Você pode, inclusive, fazer isso sem gastar nada comigo. Cara, não vou comprar o curso do Ladeira, não. Vou fazer por conta própria. Tem gente que dá certo, inclusive, ó, boa sorte. Eu acho bobagem. O barato sai caro. Tentar fazer sozinho, você perde mais dinheiro do que tentando fazer comigo. Por quê? Concorda comigo que ler partitura baseado num estudo que você fez é mais fácil do que o cara aleatório? Aprender a fazer um produto digital baseado no cara que mais traz resultado. Hoje, disparado, ninguém tem o histórico de resultado que eu tenho no Brasil hoje. Ninguém nem perto. Principalmente de quantidade de pessoas que têm resultado baseado na quantidade de alunos. O meu é extraordinariamente alto. Alguns ficam realmente milionários, outros aumentam bastante a renda. Então, o que eu pensaria no seu caso é: qual o seu verdadeiro risco de tentar?
na boa, é muito mais arriscado não tentar e continuar onde você está. Porque continuando onde você está, sem tentar empreender, você já sabe qual vai ser o final dessa história. Uhum. Qual vai ser o final? Hoje sobra renda para você investir dinheiro? O que vai acontecer se você não No- aumenta seu patrimônio com a inflação do jeito que está? Já estou sentindo, Ladeira, já estou sentindo essa desvalorização do salário. Então, a gente já sabe para onde você vai. Agora, Uhum. agora imagina que se você arrisca e dá errado, pô, você perde pouco. Se você arrisca e dá certo, pô, a chance de ganhar é muita, né? Então a gente fala que isso é uma decisão assimétrica. Pô, se perder, eu perco um pouquinho. E ainda aprende no processo. Se ganhar, eu posso ganhar muito. É uma, é uma tomada de decisão que eu acho que é relativamente simples, assim, sabe? Então, basicamente é isso. E sobre resultado, né? Cara, eu gosto de mostrar. Em vez de falar, tal. Eu acho difícil alguém ter tanto histórico de resultado quanto esse, assim. Olha a quantidade, cara, ó. E aqui você vai ver o resultado. 1.400.000. Aqui, sei lá, aqui, 600 mil. 27 mil. DME aplicado, logo no início, 7 dias, 25 mil. 134. 100. Olha a quantidade, cara. Ó, eu desafio outro infoprodutor a ter mais print de resultado do que eu. Ó, aqui 1 milhão. Essa aqui já tá fazendo mais de 10, na verdade, né? Olha a quantidade. Olha a quantidade, cara. Que falar, qualquer um fala. Eu quero ver alguém mostrar isso aqui. Olha a quantidade. Aí eu te pergunto, Elias, por que esse tanto de gente sim e você não? Você Uhum. não tá vendo a tela, né? Eu Mas tô no escuro, mas eu é já vi outras lives. impressionante. Não para, ó. Uhum. Para você que acha, ele está mostrando rápido, cara, tem um livro lá na minha página de vendas. Você baixa todos e pode ver com calma. Mas olha o volume. É muita gente ganhando muito dinheiro. Uhum. Então, minha dica é arrisca. E mesmo se você chegar lá e ver, cara, não sei se é isso, cara, pede o reembolso. Ah, tô arrependi, não sei, pede reembolso, sacou? Mas eu acho que tem que pagar o preço, né? Consegui te ajudar? Sim, Pelo com menos sem dormir certeza, você vai Ladeira. ficar, Eu né? Na agradeço. pior das hipóteses. Eu estou já pensando já em si, eu Uhum. já estou assim, imaginando, mas eu acredito que vai dar certo, sim, até mesmo para fazer o curso, porque é o que você falou, sozinho nós não chega a lugar, não. Nós podemos até chegar a um certo ponto, mas eu acredito que precisa realmente investir, né, no caso, Ó, o no Léo curso em botou si, né? só E é pela o aula que da mandala já vale o curso inteiro. O que é a é mandala? A verdade. mandala é a metodologia de criação de anúncios do Venda Todo Santo Dia. Então, basicamente, ontem eu fiz uma live maravilhosa. A menina falou: eu já tenho meu produto, mas eu não vendo. Aí conversei com ela. Tá fazendo remarketing? Não. Como é que faz anúncio para remarketing? Existe uma anatomia perfeita do anúncio para quem já viu a oferta e não comprou. Existe uma anatomia perfeita de um anúncio em que você não quer vender. Você só quer atrair a atenção da pessoa para ela te ouvir durante um certo tempo. Depois Uhum. existe uma anatomia de um anúncio em que você também não quer vender. Você quer que ela vá para uma página de vendas para apresentar um produto. Depois venda. E aí a gente sabe isso como? Porque a gente roda. Só agora na minha página tem 2.000 anúncios rodando. Mas eu tenho mais de 1.200 mentorados ativos. E a gente analisa os anúncios desses caras todos. Então pense num cara que tem dados do que funciona principalmente para esse modelo de perpétuo, né? A gente ensina também picos de venda, high ticket.
A gente ensina vários tipos, low ticket, produto baratinho, produto de 2.000, de 1.000, de 500, de 30 mil, tudo isso é ensinado lá no VTSD, entendeu? Ladeira dos cabelos sedosos. Como vender consultoria empresarial sendo meio mongol. Todos os do nicho são caras sérios. O que é isso, cara? Mas, bom, acho que eu consegui te ajudar. Eu vou chamar mais gente. Pode ser, Manuel? Vai entrar essa Obrigado, semana? hein? Valeu. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? O que te aflige? Qual o seu medo? Leandro, teve uma situação um pouco peculiar. Hum, Eu venho de uma formação acadêmica com doutorado, pós-doutorado na área de engenharia, sustentabilidade, que em princípio parece ser algo assim, nossa, tudo para acontecer. Mas quando uhum. você vai vender alguma coisa, eu acho que não senti ainda qual seria o produto. Mas refletindo aqui fora da academia, eu já estive como professor e tal, eu estou fora. Uma Uhum. grande aflição lá da galera que ainda está na universidade é a questão de comissão de formatura, sabe? E Qual eu que é a tenho pensado, sua quando graduação? eu sou engenheira ambiental. Muito legal. E você pretende vender isso para outros engenheiros ambientais ou para o público final? Não, eu pensei em vender para qualquer um que está se formando, porque né, assim, a galera que está dentro ainda, que na verdade o que eu queria trabalhar era com a questão de empreendedorismo E o para cara foi embora. acadêmicos. Eu Deixa eu acho que só a falar um gente. negócio, porque o cara foi embora. Então, a É. Ana não vai embora não, tá? Porque depois que eu conversar com ela, eu converso com você, beleza? Então fica aí. Pode falar. Quando eu tinha os meus orientados na universidade, eu sentia que a galera não consegue pensar como empreendedor dentro da academia, assim. E quanto Hum. mais velhos eles ficam dentro da academia, então, assim, se eu tinha lá um orientado de mestrado, um orientado de doutorado, mais parece que vai diminuindo o E olhar você para isso, assim. A consegue pessoa, pensar como empreendedora? eu acredito que sim, porque eu saí da universidade e estou agora tentando, por exemplo, trabalhar com turismo. E eu moro muito próximo da Ilha do Mel, a gente tem um passeio de barco e tal. E a minha Então você ideia já é está vender empreendendo. já. E o que o A minha empreendedor ideia é a faz? gente vender um produto. Oi? O que o empreendedor faz? Cara, ele cria situação para Ó, eu vou te falar o vender. que ele faz. Uma coisa que você falou, ele cria Aham, uma maneira de resolver problemas sim. e ele toma risco. É. É o que eu tenho percebido, assim. Então, para a gente depende muito do cliente que chega até aqui para fazer esse passeio. Então, eu fico aqui esperando sentado, ou eu faço um trato, mas assim. E aí eu Então, pensei, vamos dizer cara, a que pessoa. os seus Ah, alunos ou as pessoas que fazem engenharia em florestal precisam entender, concorda? pode ser, É isso que aham. você quer vender. Porque É, para senão ele qualquer vai um, ser não acadêmico. necessariamente para engenheiro. Hum? Qualquer pessoa que está na graduação que precisa abrir a mente dele para ganhar o dinheiro e estando na comissão de formatura, ele conseguiria entender que qualquer movimento que ele fizer, ele ganha Qualquer dinheiro. graduando de qualquer Qualquer um, curso. qualquer coisa. Então, ó, vou te dar uma ideia. Lá no nosso chat GPT do VTSD, você vai falar assim: sou acadêmica, Uhum, não é isso? isso, E quero criar um curso, um produto, não fala curso não, que é pior. tá. Um produto que ensina os graduandos, opa, graduandos a empreender ao sair da faculdade. Pá! Vamos ver o que acontece, né? Uhum. Ótima ideia. Público de graduandos deseja empreender, tem muitas agências os dois, papapá, desejos, independência financeira, dúvidas, como abrir um CNPJ, ideia, principalmente qual é o. Aí ele já vai criar as ideias aqui para você. Uhum. Mas, Leandro, Ó, assim, veja se plano eu de estou fugindo muito. pode falar. O que eu penso é em criar alguma coisa que vinculasse o meu negócio de turismo para ele já ver que é uma porta, porque daí eu conseguiria vender um produto digital que é todo esse passo a passo de comissão de formatura e ele entendendo o que é empreender
nesse aprendizado de lidar com os próprios colegas, com as suas próprias demandas pontuais, entendeu? Então, se o cara está ali, primeiro semestre de um curso, independente de qual seja, ele quer daqui 5 anos se formar, ele tem uma visão empreendedora de tipo, eu preciso chegar nesse lugar, juntar esse valor, o que, que eu vou querer ter lá no na minha comissão de formatura, e o que, que eu vou fazer. E aí, nisso, eu poderia vender alguma coisa material que é vender. Você acha que não dá? Misturando muitos conceitos e pode ficar confuso. Entendi. Tá? E pode ser que dê certo, nada de errado, tá? É porque você está misturando comissão de formatura com turismo, com empreender, irmão, que bagunça. Normalmente. Eu queria vender o produto físico, daí complica, né? Você está misturando muita coisa. E normalmente produtos, eles focam em uma única coisa, tá? É tipo o meu. O que eu ensino? Cara, criar um produto digital. Então fica mais fácil eu estar posicionado num universo que já existe e que já tem demanda e que já tem uma consciência maior. O seu tá tipo, ó que salada você está fazendo. Comissão de formatura com turismo, mais empreendedor, mais... Eu acho que tá assim, talvez você meta as mãos pelos pés. Então, cara, eu vou ensinar você a empreender. Então, kit primeiros 100K, como faturar seus primeiros 100K no negócio próprio. Ou então, como ter ideias de coisas para empreender no seu nicho na faculdade. Ou então, como conseguir seu primeiro negócio em 7 dias. Desafio, isso aqui acontecia muito naquelas empresas júniores que tinha desafio de startup. Então, será que tem como criar um negócio, fazer a primeira venda de um negócio em 7 dias? Ou então, como criar o MVP de um negócio? Então, escolha. Aí, parece que você tem um produto. Porque esse outro, me parece que você está no mundo muito confuso, sabe? Daí a minha dúvida é se o menino que está lá na universidade, aí, vou ser bem honesta, ele está interessado em comprar um produto, entendeu? Maravilhoso. 99% não. Mas 1% que comprar te deixa rica. Tipo vocês aqui. Quantas pessoas viram a minha live lá quando eu abri o curso gratuito? Deu 91 mil visualizações. Provavelmente eu vou converter entre 3 a 5% dessas pessoas. Quantos por cento só vem o meu Instagram? 76 milhões no último mês. A maioria não quer. Todo negócio fica milionário vendendo para a minoria. Então, se você tiver na loucura de, nossa, hoje em dia existem adolescentes interessados em empreender. Quem que é adolescente está me ouvindo? Bota aí, Leandro, eu sou adolescente. Existe. A gente está na era da ultra, como é que fala? Amadurecimento dos jovens. Na minha época, o jovem estava preocupado em beber na balada, em pichar, em maconha. Hoje, isso ainda existe, tá? Talvez, não sei em qual universo. Mas no universo que eu vejo, eu conheço um monte de jovem que é o jovem nerd, que cada vez mais ele está preocupado em empreender, em educar, em aprender. Porque na minha época parecia que as meninas novinhas, elas queriam... Quanto mais bandido o cara parecesse, mais ele era o bad boy, mais descolado e mais meninas ele conseguia. Hoje em dia, não. Mudou. O cara já está pensando em startup jovem. Eu mesmo. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade de publicidade, a minha agência já concorria contra o meu professor. Então é óbvio que vai ter um... Porque quando você fala assim, será que os alunos de faculdade se interessam em empreender? Eu te garanto que existem perfis de aluno. Tem perfil do aluno vagabundo, tem perfil do aluno que quer ser só acadêmico, que tem horror a empreender. Tem perfil do aluno que quer ser funcionário público, que ele está pegando só a graduação para poder fazer o concurso depois. E tem o perfil empreendedor. Você que vai buscar empreendedor, qual perfil você vai capturar? O empreendedor, né? Aí pensando nisso, talvez a ideia seja essa de capturar o empreendedor, falando assim, então aprenda a ser um bom empreendedor dentro da sua, liderando sua comissão de formatura. Então, de repente, trazer alguma coisa para isso, que for uma coisa que ele vai ver valor. Eu acho ingênuo. Ingênuo? Tá. Porque é uma parada tão, tipo assim, nossa, parece uma... É muito longo, né?
É, Não, eu entendi. eu realmente acho que é uma promessa bobinha. Tá bom. Pense numa promessa Melhorar a fajuta, promessa. assim, que, olha que promessinha. Aprenda a Uhum. começar a empreender liderando a sua comissão de formatura. Ah, Eu acho que nem é um empreendedor, quem quer isso é o cara que já gosta de participar das coisas. Agora, uhum. seja um empreendedor e ganhe 10K ainda na faculdade. Uhum. Aí você vai falar quais são os tipos de modelo de negócio. Olha só, você pode Uhum. fazer um produto que eu chamo que é o tipo de produto de pesquisa. Você vai pesquisar quais são as oportunidades de empreendedorismo para cada Uhum. curso. Por exemplo, Ah, você é advogado? Como advogado pode empreender? Você é médico? Como médico pode empreender? Você é uhum. engenharia florestal? Como engenheiro florestal pode abrir uma pequena empresa? Você é da comunicação, do jornalismo? Como o comunicador do jornalismo? Inclusive, você pode criar vários Uhum. produtos, um para cada graduação. Sim, Aí me parece que eu falo, cara, durante a graduação você vai ter um salário de 10K. entendi. Porque você não vai ter mais salário, você não vai ser CLT. Uhum. O seu inimigo em comum é a CLT, é o mesmo que o meu, inclusive. Me parece que agora é atraente. Gente, me ajuda ela aí no comentário. O que é mais atraente? Ganhe 10 mil empreendendo enquanto ainda está na faculdade ou Ponto, aprenda né? a empreender fazendo a comissão de formatura. Comissão de Uhum. formatura é coisa que empreendedor quer correr, porque é trabalho Uhum. sem dinheiro. Porra, trabalhar de graça para os vagabundos lá da faculdade que não quer nada. Tá maluco, Tá bom. sacou? Eu faria uma coisa muito mais, cara. Comece a ganhar seus 10 mil por mês enquanto você ainda está na faculdade. Ó, alguém botou, ganhei 10K, tô na faculdade, 10K. É isso aí, cara. Bom, se você quer a minha ajuda para tomar esse tipo de Uhum. decisão e quer empreender mesmo, você vai fazer o primeiro passo que um bom empreendedor faz, que é duas Estudar o coisas: negócio. É, estudar e botar a pele em jogo. sim. O empreendedor tem que investir, tem que Uhum. estudar e tem que estar no risco do seu negócio, né? E o seu risco é relativamente baixo, né? A inscrição do Venda Todo Santo É, Dia é muito baixa. última pergunta, que é um público que ainda não tem uma renda, o que que você acha que é um ticket para Que início? loucura, né? Outro dia eu vi um lançamento de um cara que o público era de 16 anos, tudo para empreendedor, inclusive, Aham, e faturou altíssimo, tipo uns 60, 70 milhões de reais. Quem aham, disse que a galera que está na faculdade não tem renda? Quanto que essa é, galera gasta com boteco, bar, é balada? verdade. Então eles têm renda, né? Às vezes vêm dos Uhum, pais, às sim. vezes eles fazem uns bicos, às vezes eles fazem freela, Uhum, às vezes eles são barman. Quem aqui tem menos de 21 anos e tem renda? É óbvio que nem todos vão ter renda, né? É uhum, óbvio que nem todos vão ter renda. Mas você vai sim, vender para a sim. maioria, É, para a minoria. Beleza? Eu vou beleza. atender a minha amiga Ana Tá Cláudia bom. e depois, se você tem dúvida, manda sua dúvida que eu te chamo também. E ó, Tranquilo. espero que eu tenha te ajudado. Ajudei? Ajuda muito, aham. É, Vai às vezes a entrar? gente Eu, quer abraçar o eu, mundo com tudo que tem. com as pessoas que eu converso, eu estou convertendo. O outro cara falou que ia entrar. Você Não, vai entrar? não pode confiar, vou entrar. Uhum. Ah, garota. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada. Valeu. Falando. Fala, Leandro, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Bom, vamos lá. Eu sou do time de marketing e eu trabalho em uma startup que hoje a gente tem um principal produto que é um aplicativo de roteiros de viagem. Uhum, É como se fosse o Hotmart do turismo. uhum. Então, dentro desse aplicativo eu tenho dois públicos, que é o público criador de conteúdo e o público viajante. E aí, qual está sendo a nossa maior dificuldade? Fazer com que os criadores de conteúdo entrem dentro da nossa plataforma e criem o roteiro de viagens deles e os viajantes comprarem esses roteiros. Ótimo. Então, hoje a gente está na maior dificuldade assim de manter o aplicativo. A gente já está aí há quase um ano, né, trabalhando aí questão de marketing e a gente até agora a gente não conseguiu nenhum roteiro comprado dentro do aplicativo. A gente já investiu em influenciador, a gente já tá assim, já investiu em tráfego pago Vocês e para a gente ainda cometeram, na minha opinião, tá? Eu não sei quem, e às vezes tem um grande investidor e quem sou eu para falar do negócio dos outros, tá? Mas me parece que é um erro. é,
iniciante de startup, que é investir muito antes de ter feito um MVP. Talvez você não precisasse nem ter criado aplicativo nenhum. Talvez você não precisasse nem ter contratado influenciador nem nada. Talvez com uma boa copy, de um bom anúncio, um bom vídeo de venda, sem ter o aplicativo pronto, você podia testar isso num ambiente pequeno. Uhum. E já teria os primeiros clientes. Por isso que eu falo, não fique um ano criando produto, gravando curso. Não fique um ano gravando, fique uma semana. Por quê? Porque você primeiro vende, depois melhora o produto. Que é o seu caso. Você criou o produto perfeito na sua cabeça, mas na prática, aparentemente, ninguém se interessou. Sim. Mas uma vez que ele já está criado, a primeira coisa que você tem que ter na consciência é você vai ter que fazer as mudanças para ir adequando aos movimentos que o mercado vai te dizendo, beleza? Beleza. E a segunda coisa, antes de ir para influenciador, eu iria para aquisição. O que é aquisição? É anúncio de performance. Você vai criar um anúncio com uma promessa. E aí que eu tenho que entender qual que é o problema que resolve. Explica, vamos imaginar que são dois públicos, né? Qual é o primeiro público? Criador de conteúdo. E qual é o segundo? Viajantes. O que você oferece para o viajante? A gente não oferece nada, assim. É que o Mas porque o viajante. público é o viajante? Ele tem que entrar no aplicativo e comprar o roteiro do criador de conteúdo. Maravilhoso. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, será que um viajante compraria? Então, o que eu faria? Primeiro, cria os roteiros. Fechou? Já tem alguns criados lá? Tem 81 roteiros criados. Concorda que se tem 81 roteiros, você já tem 81 produtos ali. Uhum. Se você jogar tráfego e não vender roteiro, esse negócio não existe, né? Então, o que eu faria? Eu tenho que provar, inclusive para o cara que cria o roteiro, que tem gente que compra e paga pelo roteiro, concorda? Uhum. Então, e você tem um puta problema, né? Se eu quiser montar um roteiro hoje, eu vou no chat GPT e monta uns foda, né? Então, que, na verdade, o o diferencial da plataforma são roteiros em formato de multimídia, tem GPS integrado. Então, ele traz, de fato, a experiência. Por exemplo, o Ladeira ele cria roteiro. Então, eu quero ter a experiência que o Ladeira teve naquele destino. Maravilhoso. Inclusive, outro dia eu vou fazer uma viagem para Costa Rica, para surfar. E aí, eu peguei um roteiro no GPT também. Uhum. Só que aí eu contratei um cara que é treinador de surf para me treinar junto lá, e vai eu e um amigo, Legal. né? E aí eu fui no chat GPT e perguntei algumas coisas também sobre a Costa Rica. Aí eu entrei e vi um vídeo, que era o que você falou, cara, viver na Costa Rica em tantos minutos. É muito legal, quase que você vê a experiência, né? Mas vamos imaginar que você vai fazer um anúncio, que eu chamo lá na Mandala, que eu estava falando agora há pouco, que é um anúncio que a gente chama de comparação. Então você vai fazer assim, qual a diferença de comprar um roteiro personalizado versus o chat GPT versus os vídeos de blogueiros, de youtubers que você vê no YouTube. Se você quer saber a diferença e o quão maior é a intensidade do que a gente oferece, clica no link aqui abaixo que eu vou te mostrar. Aí lá nesse vídeo você vai ter que mostrar a diferença. Falar assim, olha aqui um vídeo de tantos minutos. Agora, aqui não fala da moeda, aqui não fala disso aqui, aqui não tem o GPS, aqui não tem os principais restaurantes, aqui não tem cupom, aqui não tem não sei o quê, aqui não tem não sei o quê. Uma outra que você pode falar é o seguinte, olha que loucura. Eu vou te dar um anúncio pronto, esse aqui vai funcionar, beleza? Eu quero que vocês me respondam aqui, inclusive você. Quem você acha que é mais eficiente? O Google ou um garçom? Para te dar dica de uma viagem. O Google. Eu acho que o garçom. Será? Quem que você prefere? Procurar no Google as manhas da cidade ou um garçom que é nativo para te dar dica? Meu irmão. Nesse caso, o garçom. Cara, eu prefiro 1000 vezes conversar com um garçom do que ficar perguntando pra caramba no Google. Porque, inclusive, os reviews. Imagina que você vai no Google. Imagina, que loucura. Você vai no Google e você quer saber se um restaurante é bom. Tem 70 reviews. Do mesmo restaurante tem alguém que disse que tinha um hambúrguer com barata e do outro vai dizer que foi a melhor experiência da vida. E agora, como é que tu toma a decisão? É igual Airbnb, você não fica meio assim? Ou você vai no carro. O próprio TripAdvisor é foda.
Porque você vai no TripAdvisor, velho, tem um monte de gente elogiando e um monte de gente esculhambando, às vezes é bom. Já aconteceu de eu ir num hotel que estava cheio de bons elogios e para mim a experiência foi ruim. Agora, cara, se um amigo seu fez a viagem, então não liga e troca uma ideia, meu irmão, vai direto ali, que ali é o ouro do ouro da nata, ali não sei o quê. Dificilmente a dica do amigo é furada. Sim. Ou do garçom, ou do cara que é motorista de Uber e tá nas baladas, imagina você que é balada. Porra, o do Uber vai saber o lugar do lugar, entendeu? E aí, esse discurso parece interessante para vender o seu serviço? Sim. E talvez você consiga botar até um entregável novo no seu produto, que é, olha que loucura, você tem direito a uma troca, a WhatsApp do cara que criou o roteiro para trocar ideia com ele. Aí você fala, Leandro, tá maluco? Que maluquice é essa? Como é que eu vou conseguir entregar? Quantas vendas você fez até agora? De roteiro? Nenhuma. Nenhuma. As 50 primeiras, vale a pena você dar uma ligação pro cara? Sim, Ah, com porque pô, você não certeza. tá fazendo nada. Então eu vou falar Eu assim, cara, ligo. você vai fazer uma ligação com o cara. À medida que você está fazendo 50 vendas por dia, vale a pena manter a ligação? Então, quanto menos você vende, mais contato você pode dar, porque você quer contato. Até para Uhum. ter histórico de resultado, conhecer melhor o público. Quanto mais venda você tem, você pode diminuir esse contato, porque você consegue vender mesmo sem ele. Beleza? Beleza. E aí, lá no Venda Todo Santo Dia, você vai aprender como é que fala esse anúncio. Como é que Uhum. melhora os entregáveis desse produto? Como é que sobe um anúncio de conversão? Que preço coloca para testar na primeira semana? Como é que testa preço? Esse tipo de coisa é o que eu ensino no VTSD. Me parece que você tem um produtão na mão, mas não soube comunicar ele. Sim. Aonde que a gente ensina? No VTSD. Lá no VTSD a gente tem uma aula que chama Teoria da Eficiência. Isso que eu tive é a eficiência. Talvez o Google consiga trazer mais respostas do que você, milhares, inclusive. Uhum. Talvez centenas de milhares. Mas você consegue ser mais apurado que o Google. Então, no seu caso, você vai escolher sua eficiência. Qual a eficiência do Google? Trazer um monte de informação. Talvez até ele tenta ser apurado. Qual a sua eficiência? Eu consigo ser mais apurado do que o Google e do que o Chat GPT, porque eu tenho locais, pessoas locais que vivem a cidade, criando o roteiro para você. Você prefere que o seu roteiro seja criado pelo Chat GPT ou por um local, em que você, inclusive, pode conversar com o local? É ultra personalizado. E aí, à medida Uhum. que a sua ferramenta se desenvolve, você vai melhorando os entregáveis. Top. E assim. E aí, uma última pergunta que eu queria Hum. fazer. Dificilmente a gente aparece, né? Pessoas mesmo. Você acha que isso dá credibilidade para uma empresa que está no início, a gente aparecer mais, a gente falar mais pessoa, assim? Total. Quanto, tipo eu, você confia um pouco Sim. mais em mim, ou se eu tivesse com uma máscara de, sei lá, de presidente da República aqui, você conferia mais ou menos? Ou se tivesse só uma voz? Então, teoricamente, o personal branding aumenta confiabilidade, Legal. carisma, afeição. Agora, existem produtos, principalmente de ticket mais barato, que vendem sem marca nenhuma. Por exemplo, eu tinha uma aluna que era do nicho de concurso público, o nome dela é Laura Amorim, e o nome do produto dela era Mapas da Lulu. Sabe quem era a Lulu? Chuta quem era a Lulu. Cachorro? Era a Lulu da Pomerânia, que ela tinha lá, da Pomerânia. Então ela não queria aparecer, porque ela tinha vergonha, e, cara, vendeu alguns milhões de reais em mapa mental para estudo para concurso público. Depois de um tempo, ela ganhou confiança e o negócio foi ficando bom e ela começou a aparecer. Mas o nome do produto até hoje chama Mapas da Lulu, por conta da história. Legal. Beleza? Beleza. Então dá para fazer sem aparecer, mas tem um custo. Vamos imaginar que sua taxa de conversão seria 3%. Agora, com só imagem, só vídeo venda, só áudio, inteligência artificial, talvez converta 1,5. Uhum. Pô, ainda dá para ganhar bastante dinheiro com 1,5, né? Tá. Imagina que tem. Se eu chego lá no GPT e falo assim, GPT, cria. Inclusive, você pode botar um agente GPT no seu produto, tá? Mas Uhum. vamos imaginar, olha só o poder disso, isso é brutal. Galera, presta atenção nisso. E isso eu ensino com maestria lá no Venda Todo Santo Dia, cheio de exemplos. Crie roteiros.
personalizados, maravilhosos, com um garçom. Mas vamos imaginar que antes de criar o roteiro, eu não quero criar um roteiro aleatório. Eu quero saber o perfil de viajante que é você. E aí você vai me falar se você é o perfil aventureiro, se você é o perfil cultural, se você é o perfil romântico, ou se você é o perfil casado. Ou se você tem um grau de romântico mais aventura, um grau de romântico mais esotérico. E aí a gente usa uma coisa na psicologia humana que é um enquadramento. Eu quero algo que foi feito ao meu perfil. Inclusive, eu tenho curiosidade para saber qual é o meu perfil. Tipo, as 5 linguagens do amor. Uhum. Então, tem o seu perfil e o seu perfil de viagem que você quer para esse caso específico. E aí eu não vou criar um roteiro comum. Eu vou criar um roteiro que se encaixa perfeitamente ao seu perfil baseado no meu método. Tem como concorrer, o GPT concorrer? Não. Não tem, porque ele não tem a teoria dos perfis, né? E ele não tem o sentimento também, né? Ele até tem, você pode falar o sentimento lá, pô, eu amo, só que talvez você não saberia nem que, você nem pensaria nisso na hora de planejar a viagem. Você Uhum. chega lá, cria um roteiro para viagem, agora você vai lá, você tem um prompt perfeito. Antes de eu criar o roteiro, responde as 15 perguntas para eu saber o seu perfil. Aí você vai mandar específico. Aí você tem a teoria da eficiência. Porque ninguém vai ser mais eficiente para criar uma viagem de aventura, porque os caras do YouTube não estão falando de aventura, eles falam sobre tudo. Uhum. Pô, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte. Para mim, aquático. Se eu for para uma viagem e, cara, cheio de museu, não sei o quê, eu até vou, porque beleza. Eu não gosto muito não, mas a minha esposa gosta. Mas se não tem nenhum dia com wake surf, com surf, com pular de paraquedas, com escalar, com ir numa cachoeira e poder descer de rapel, porra, cara. Agora, com um detalhezinho desse, deixa a viagem perfeita para mim. Legal. Imagina que eu fui viajar agora, eu vou para a Croácia, para os 25 maiores lá da Hotmart. O que você acha que é a primeira coisa que eu fiz? Lugar de surfar na Croácia, mergulho na Croácia, cachoeiras na Croácia. Aí eu dei de cachoeira, pô, lugar para fazer rapel nas cachoeiras na Croácia. Então, agora, pô, consegue perceber que 90% dos vídeos do YouTube não vão falar sobre rapel na Croácia? Mas Sim. o seu talvez já encontre os fornecedores, os lugares, o melhor lugar, o que é confiável. Agora, não, cara, tem gente que é só cultura. Então, eu quero saber os principais museus, os livros, a arquitetura, sacou? Saquei. Bom, eu vou chamar, espero que você entre, espero que com essa você entenda a diferença. Nenhum outro curso desses aí que você vê na internet explica sobre isso. Legal. O que eles vão explicar? Cria conteúdo, cria uma oferta, vende, lead. Mas 90% da venda do seu produto vem do produto ser bom. Uhum. Será atraente pra caramba, que é o que eu acabei de falar pra você, sacou? Oi, Adriana. Espera aí, oi. Você Deixa tá eu na virar minha câmera. dúvida para entrar? Então, na verdade, não é para mim, é para o meu esposo. E eu quero ajudar muito ele. Ele é um profissional muito, muito, muito competente na área dele. E tem um produto que eu tô na cabeça e que eu acho que é um produto maravilhoso para ele. Ele é engenheiro de alimentos e ele dá consultoria para grandes indústrias e pequenas indústrias. E aí muita gente, os pequenos, sempre busca ele, Oswaldo, o que é bom para isso? E fica sempre pedindo dicas, sabe? E são dicas muito pequenas, que Qual que é o fazem uma nicho diferença mesmo? muito Desculpa. grande. Engenharia de alimentos. Ele trabalha com indústria de alimentos. E aí, muita gente começa da forma errada, mesmo o pequeno e o grande, sempre começa da forma errada e depois volta para ele. Às vezes a pessoa não quer pagar uma consultoria, não consegue pagar o valor que ele cobra, e aí os pequenos não conseguem pagar e fica pedindo dicas de como começar um negócio. E aí às vezes começa e daí dá errado, aí resolve investir e vem até ele, aí para consertar algo que já começou errado, ele... Pô, Então, ele tá no modelo lá do 10x is easier than 2x. Ele tá no modelo que depende do tempo dele para entregar, e aí cada vez ele tem menos tempo, e aí tem um limite, ele não consegue nunca ganhar bem. Ele fica na matrix da classe média. Tá na matrix da classe média. Basicamente é isso que você tá querendo me dizer. Como é que foge da matrix da classe média? Só tem dois jeitos. Ou botando a consultoria dele a um preço
realmente alto. Tipo, cara, 40 mil a mentoria comigo. Aí ele fechou duas, ganhou 80 mil. Se ele fechar duas por mês, 80 mil, saiu da matrix da classe média, concorda? Dá Sim, para vender por 40 mil? sim. Dá, mas por que ele não vende? Não, esse não é o problema. Hoje ele tem as consultorias que ele vende, inclusive até mais alta do que você falou aí, Mas ele com vende valor mais alto. nesse volume que eu tô falando, duas por mês? Não, não, eu falo assim, duas o quê que você falou? Duas de 40 mil por mês, por exemplo. Não, não. É isso o que vai deixar Às ele vezes ele fecha, sair da por matriz. exemplo, ele consegue fechar uma consultoria de 100 mil num mês, por Então, mas aí exemplo. tem que ver o quanto que vai exigir do tempo dele, ele não vai conseguir fazer mais nada além disso, que provavelmente é o que acontece. Agora, se ele Só que eu vende. tenho, Pode falar. tem uma coisa, por exemplo, o que eu enxergo nesse negócio, hoje ele já tem muitas, já está bem consolidado na cabeça dele essas grandes consultorias que ele tem hoje no mercado, que ele dá hoje para as indústrias. Uhum. E eu vejo um produto muito bacana que é para o pequeno, que não consegue pagar 100 mil, que não consegue pagar 50 mil numa consultoria. Uhum. Que seria um produto para esses pequenos começar do zero, por exemplo, uma indústria, para ele não errar aqueles pequenos erros que acontecem. Ah, meu produto está estragando com Dá um tantos dias exemplo. de prateleira. Eu tenho uma aluna que ela faz uns 100 mil por mês, que ela ensina só rotulagem. Eu, Só isso. eu acompanho pessoas. Só rotulagem. Que, Então, eu não sei se é uma área que ele domina ou se está dentro da parada, né? Mas eu acho que é bem menor do que o dele, porque é muito mais amplo, né? Então, o que você sim, o tem que dele é bem fazer? mais amplo. Definir um problema que esse produto vai resolver. Eu não entendo nada do público, né? Então, quem é o público? Só para eu saber. Não, o público dele é o pequeno empreendedor de indústria, que quer abrir, por exemplo, o foco dele hoje é água de coco Uhum. e também suco de fruta natural. Uhum. Então, a maioria é pequeno produtor que quer montar uma fábrica pequena de água de coco. Em vez de fazer consultorias de 100 mil e tal, se você tivesse, olha, vou te dar um exemplo de um produto, é high ticket também, porque é muito específico, eu não venderia isso aí por R$ 37, nem por R$ 200, não. Talvez eu venderia pacotes para entregas em grupo, com objetivos específicos e com planos de ações específicos e com acompanhamento em grupo de, por exemplo, R$ 8.000 por ano ou R$ 12.000 por ano. Para esse cara da pequena indústria, R$ 12.000 por ano é R$ 1.000 por mês. Pode parecer muito para uma pessoa normal, mas para um CNPJ é relativamente pouco. Sim. Você consegue vender isso por 12 mil por ano? Eu tenho certeza que sim. Por quê? Sim. Porque é mais ou menos falar, cara, você vai me dar 1.000 por mês, eu vou te devolver 10. E eu acho que ele tem potencial para fazer esse cara ganhar 10 mil por mês a mais. Se esse cara fecha, sei lá, se você, né, fecha, vamos botar 60 caras vezes 12 mil por ano, eu não sei se essa é uma boa expectativa para você, tá? 60 Uhum. vezes 12 mil, a gente está falando em 720 mil por ano, dividido por 12, acho que dá R$ 60.000 por mês. Uma altíssima margem. Dá para escalar isso para mais de 60? Eu acho que dá. E quantas indústrias tem disso no Brasil? 700? 1.000? Talvez mais. É porque é um ramo que está crescendo muito, esse ramo de água de coco, entendeu? Que ele está agora, tá explodindo. Mundo afora já tá, e no Brasil agora começou uma demanda muito alta aí. Boa. E aí Então, beleza, você já sabe que é bom, você já tem uma ideia que é boa, eu já te dei uma ideia aí. Dentro do Venda Todo Santo Dia, a gente vai falar sobre os high tickets, sobre as mentorias em grupo. Tem produtos de entrada que ele pode vender mais baratinho. Ah, um produto de R$ 200 só para chamar a atenção e na ligação ele vender uma mentoria high ticket, por exemplo. Ou ele pode fazer eventos, levar essa galera toda para dentro do evento e toma ele venda de um produto de 12 mil, 15 mil, você vai ter que testar preço. Agora, você já entendeu isso, concorda? Qual o próximo passo? estudar. Mas vamos imaginar que você está estudando. Qual o próximo depois de estudar? Já estudou. Vamos fingir que você já estudou o primeiro módulo. Definir o produto. Beleza, vamos definir. Qual que é o próximo passo? Ai, meu Deus. Esse é o mais importante que todo mundo erra. É a primeira turma rápido.
Cara, cria a primeira audiência, anuncia. Às vezes você já tem até o público que compraria, que é esses caras que não conseguiram comprar a consultoria antes. Faz um pequeno grupo de WhatsApp, leva essas pessoas para um Zoom e faz a primeira oferta o mais rápido possível. Vai ser a melhor oferta do mundo? Não. Quem vai construir esse produto? Que loucura, isso é loucura. Os próprios clientes, eles vão te ajudar a A você construir um modelar modelo de e produto. melhorar cada vez mais. Por exemplo, minha mentoria de hoje é completamente diferente. Alguns entregáveis que tem hoje não tinha antes. Alguns que tinha antes eu tirei, porque atrapalhava mais do que ajudava. Mas quer dizer que era ruim? Não, era melhor para aquele momento. E a própria resposta dos clientes vai te ajudar a montar um produto como esse, beleza? Você enxerga Mas um assim, produto como esse, uma mentoria, por exemplo, no formato, no caso, de aulas gravadas, eu acho dentro que tudo tem uma hospedado? expectativa, né? Se eu tenho aulas gravadas, não é mentoria. Vai, calma, Não, calma não, com então nós. estou te falando, fora a mentoria. Não, eu É, enxergo que dá para aulas gravadas, mas eu não faria. Por quê? Por isso que você tem que entender. Lá no Venda Todos os Dias a gente vai explicar bastante sobre isso. Você tem um produto mais ultra nichado, em que o público tem um poder de compra grande. Porque não é um CPFzinho. Esse cara já fatura 30, 40 mil por mês. Então, cara, é muito mais fácil você rentabilizar mais vendendo um ticket mais alto para esse cara. Se você estivesse falando para mim, não, Leandro, eu estou falando com, sei lá, 6 milhões de possíveis clientes, como se eu estivesse falando com advogado, por exemplo. São 2 milhões de advogados no Brasil. E a maioria não tem esse faturamento aí de 30 mil, não. Estão mais lascados. Aí eu falava, cara, queria um produto de R$ 600. Queria um produto de 350. Se você estivesse falando de um mercado ainda do ramo de alimentos, né? Como se fosse o cara da engenharia alimentar lá, deve ter, sei lá, 15 mil alunos se formando por ano. Aí, beleza, você consegue falar com esse cara. Mas no seu caso aí, eu tinha um aluno que, olha, não é tão parecido com o seu, não, mas era, olha só, regularização de fábrica de ração animal. Faz sentido ela vender um negócio de R$ 300? Até faz, mas desde que ela tenha um plano de uma. Qual o seu segredo, tá? O segredo da sua parada é anuidade. Ano após ano, o cara continua renovando com você, pagando R$ 1.000 por ano, ou R$ 2.000 por ano. sim. E você tem que fazer esse cara ganhar cada vez mais, porque se ele estiver vendo valor e ganhando mais, adivinha o que vai acontecer? Ele vai continuar pagando. É tipo uma contabilidade. Não, Só que tem uma as diferença. consultorias grandes que ele dá para as grandes indústrias, porque, na verdade, ele não vende só, ele vende um pacote e a solução completa. Esse aqui é Inclusive, o problema grande da vida, que ele está vendendo a alma pro capeta aí. Por quê? Ele ganha muito, mas ele não tem tempo para mais nada, por exemplo, para criar um negócio escalável, entendeu? entendi, porque ele vende desde soluções até desenvolvimento de equipamentos na indústria, O cara vai até tirar o couro todinho dele aí. É o que deve acontecer, ou não? está trabalhando muito. E Quem podia ganhar mais. trabalha muito não tem tempo para ficar rico. É, Porque o cara vai acho lá, que é isso que está paga acontecendo 100 com mil, ele. ele trabalha o ano inteiro com esses 100 mil e arranca o couro dele, entendeu? É isso que Entendi. acontece. Então eu tomaria esse cuidado. Eu prefiro muito mais esse cara que só me pagou 1.000, mas tem 100 desses caras. É 100 mil por mês. Porque a entrega ela é feita de uma maneira que não é. Eu estou pagando bem menos, então não adianta me pedir isso tudo. Mas vai dar resultado. Por quê? Porque eu vou criar planos de ações definidos para esse cara e vou avaliar se está sendo bem feito ou não. E tem momentos de tirar dúvida, como eu estou fazendo agora, mas no Zoom. É tipo o que eu vou fazer com vocês que entrarem no Venda Todo Santo Dia. Vai ter muito desse momento de tirar dúvida ao final das aulas. Isso tem um valor, né? Sacou? Sim. Então, eu acho que é isso. E também tem o lance de você organizar o plano de ação. As pessoas não são organizadas, elas são aleatórias. Vem um cliente desse e ele cria um plano de ação, ele consegue acelerar o crescimento do cara. Beleza? Consegui Sim. te ajudar? Muito, 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 muito. Você vai falar para ele o seguinte: ó, a minha meta é fazer um produto beta de uma mentoria de um ticket de 10 a 12 mil por ano e a gente vai vendo o que dá, sem muitas expectativas. E eu acho que vocês vão fazer assim uma primeira turma com uns. Inclusive, não faz com mais de 30, pelo amor de Deus, porque senão faz a primeira pequena. Fecha entre 10 a 15. Vocês vão ganhar. 10 aqui. 15 vezes 10, quanto dá? Né? Dá um bom dinheiro.
E aí, faz esses 15 ter o melhor resultado possível, porque aí você tem uma coisa muito valiosa, que é histórico de resultado, case de sucesso. Esse aí vai ser a fonte para você vender os próximos. Outra coisa que vai gerar muito valor para esses caras é até o network, é muita coisa, sacou? Olá, Olá, tudo você bem? é a Suzana? Isso, Suzane, Tudo bom, Suzane? tudo ótimo. Qual a sua dúvida? Leandro, eu tenho tantos. Estou até aqui na frente de uma adega aqui, que eu trabalho com gastronomia Uhum. já há bastante tempo, tenho muita receita. Ontem eu assisti uma aula tua, que você fala para a gente fazer uma projeção ali do que eu posso vender. Uhum. Fiz ali uma média que mais ou menos 15 e-books eu tenho pronto com receitas testadas e aprovadas e vendáveis, né? Que eu já sei que pode ser vendido. Uhum. E assim, eu tenho tanta ideia, mas eu não consigo parar e falar, agora vai, eu vou colocar, eu Você sei viu a fazer, terceira aula do curso gratuito? assistir todos. Você viu que eu falei sobre o lance da... Como é que ela fala? A professora Lucilena Galvão fala da resistência. Você sabe o que é a resistência? É quando você sabe que precisa fazer algo, mas parece que tem algo que te para. Que muitas vezes é insegurança, medo de conseguir, enfim, medo de perder dinheiro, medo do julgamento do outro. Uma das maneiras como a resistência ela se manifesta na cabeça da gente, que te impede de fazer o que você sabe que tem que fazer, é a indecisão. Eu tenho tantas possibilidades que eu não sei qual é a melhor maneira de começar, então é melhor eu não começar. Como é que o seu cérebro ele é esperto para que você não faça o que você tem que fazer, né? Então você falou que tem 15 ideias. Você pode elencar qual delas você acha que é mais interessante. E começa com essa que você acha, entendeu? Mas Eu penso assim, basicamente é meio que medo, né? Sei lá. eu vou vender para empresas que querem abrir, não sabem como abrir um restaurante ou cafeteria, confeitaria, ou eu vou vender para aquela pessoa que quer uma renda extra, como eu consigo abarcar todos os públicos, sem falar, nossa, eu quero vender para todo mundo. Talvez a parte mais interessante seria você escolher lá no Venda Todo Santo Dia a gente chama sobre identidade de comunicador. Existem produtos que você tem perfis diferentes, avatares diferentes na mesma oferta, como por exemplo no Venda Todo Santo Dia. O Venda Todo Santo Dia funciona para quem já tem produto digital, mas ainda não está tendo os resultados que gostaria. Começou lá com outro professor, ou começou meio que olhando conteúdo na internet, fez umas vendas e meio que travou, ou não vendeu nada. Mas ele também é para o cara que não tem produto digital ainda, mas quer ter. E ele também é para o cara que é CLT e quer sair do CLT, né, fazer uma transição de carreira e abrir o negócio dele. Ou para o cara também que é professor, mas não está dando aula na internet. Ou para o cara que é profissional liberal, mas poderia usar esse conhecimento dele para vender algum produto de informação e complementar a carteira de produtos dele, tipo um terapeuta. Ele pode fazer a terapia, mas ele pode ter um grupo online, mas ele pode ter também um e-book. Então dá para você ter múltiplos avatares, tá? Múltiplas identidades de persona. Mas no seu caso aí, qual que é o maior problema? É de um ser muito antagônico ao outro e aí você acaba não falando com ninguém. Então, tipo, será que a conversa para um cara que é dono de uma cafeteria é completamente, ou de um bistrô, ou de uma lanchonete, ou de uma padaria, é completamente diferente de alguém que quer só trabalhar da cozinha da própria casa, que é completamente diferente do cara que quer abrir um bistrô, ou um restaurante, ou uma padaria, ou uma, não sei os nomes, né? Eu acho que é meio diferente. Agora, qual deles você ganha mais dinheiro mais rápido? O que já é um CNPJ. Esse cara pode te pagar mais, ele tem um bolso menos sensível a preços. Porque ele é um CNPJ, né? Ah, quer comprar um negócio de R$ 500? Pô, sou dono de um bistrô. Decisão fácil. Pô, quer comprar um negócio de R$ 500? Pô, sou uma dona de casa que não tem receita, não tem renda. Depende da renda do meu marido. Ele vai olhar isso e vai falar, deixa de conversa. Aí beleza, R$ 27, R$ 30, entendeu? E dentro do seu programa eu vou conseguir vislumbrar todas essas minhas dúvidas e conseguir focar num nicho. Maravilhoso.
maravilhoso. Você sempre vai, nunca vai ter certeza, né? Porque não existe. Porque, inclusive, vários caminhos levam a Roma, né? Tipo, não sei se você, qual a sua religião, né? Mas imagina, cara, dá para você ser salvo sendo cristão, cara, mas o cara que nasceu lá e é budista, eu não sei qual que é de todo mundo, mas eu acredito que existem vários caminhos para você conseguir salvar. E os cristãos podem ficar puta agora, não sei, mas eu estou dizendo assim, que existem vários jeitos de ter sucesso com esse produto digital seu. Então nunca vai ter aquela certeza. Mas uma coisa que eu vou te prometer agora com certeza lá eu vou te empurrar para ação mesmo apesar da dúvida. Porque a dúvida é o que te paralisa. Vale mais a pena fazer errado do que não fazer. Loucura, né? Vale mais a pena. Então, assim, eu não tenho certeza se eu vou fazer um produto para bistrô. Lá você vai entender, elencar possibilidades. Pô, igual eu te expliquei aqui, produtos que oferecem serviço para o público final, que é o cara lá, o CPF normal ali, ele vai tender a ter mais escala, mas o ticket menor e uma conversão mais baixa. O outro, menos escala, mas o ticket mais alto e a conversão mais alta. Sim. Bom, É exatamente isso. Mauro fala, ele fala a mesma coisa várias vezes, sem ser repetitivo. Obrigado, Mauro. É porque as perguntas se repetem mesmo, né? Mas é bom você. Mas no seu caso. Mas foi ótimo falar com você aqui. É implementar, Exato. É sair dessa dúvida, né? E fazer. E qual o custo de errar, né? Baixo. É baixo. Aí, pô, vou fazer. Agora, qual que é o negócio que você tem que fazer? O que eu chamo de PDCA. É o estar sempre melhorando. Você faz, testa, adapta e muda, vai fazendo e muda. Então, pô, botou para rodar, vê o resultado que deu, faz as adequações que você acredita e melhora. Né? Mas eu te garanto que o público para renda extra de gastronomia é maravilhoso. Tem gente que ensina só a escolher vinho. Em comunidade de escolher vinho, de harmonizar vinhos, aí para o público final. Né? Para o cara do restaurante é outro. E dá até para você fazer os dois. Quer uma dica maravilhosa? Não faz os dois ao mesmo tempo. Porque senão, cara, você fica cheia de coisas e acaba que não faz nenhum negócio. Maravilha. Beleza? Obrigado. E a pergunta é que não quer focar. Obrigado, nada. Entrando agora aqui, ó. Vai entrar? Aqui, o computador aberto aqui. Deixa eu ver se vai entrar mesmo. Tava falando com o John aqui, que ele me atendeu. Cadê ele? Aí. Passou o link agora aqui para mim. Então, bem-vinda. Liberada. Semana que vem a gente já começa as aulas ao vivo, tá? Mas não espere semana que vem, não. Aqui, ó. Posso te dar uma aqui, que eu vou dar de graça pra galera aqui, que é o Vale Ouro. Você tem uma lista de WhatsApp de algumas pessoas que você já trabalhou? Sim. Tipo, deu consultoria, alguma coisa assim? Quantas pessoas tem nessa lista? Da parte de empresário, menos, né? Mas de alunos, eu fui professora, tem aluno, tem muita gente assim. Quantos? Empresários mesmo, empresário, vamos dizer, uns 20. 20, beleza. E dos outros, que é aluno? De alunos, tem de WhatsApp. Bastante. Não estou falando de e-mail. Tá. WhatsApp. WhatsApp, de WhatsApp, de aluno? Deve ter uns 300. Então, aí você já recupera pelo menos o investimento do Venda Todo Santo Dia com um certo grau de facilidade. Lá no desafio da primeira venda da primeira semana, eu vou falar, cara, pega essa galera, manda um áudio no WhatsApp e fala que você vai oferecer uma aula gratuita. Sim. E já avisa que você vai ter continuidade depois, mas essa primeira apresentação, para quem quiser conhecer, e lá você vai montar a sua primeira oferta beta. E aí eu recomendo que você bote um ticket mais alto, porque você vai vender para poucas pessoas, então, concorda que você quer ganhar dinheiro? Se vender por 37 é para você vender para o público final, para um público de 1 milhão de pessoas. Aí beleza, vai fazer 10 mil vendas, mas nesse caso só tem 300. Então você vai fazer talvez 8, 12 vendas. Se você fizer 12 vendas de R$ 1.500, vende quanto? Esses caras que você chegou a ter intimidade para ter o WhatsApp, você acha que não tem R$ 1.500 deles aí? Com certeza. Então, olha aí, dá para ganhar 20. Ai, Leandro, que loucura! Olha lá naquele livro de resultados dos alunos do VTSD, a palavra VME, e vê quanta gente fez 30, 40, 50, 70 mil reais com VME. Se você é terapeuta, você tem o WhatsApp dos seus clientes de terapia.
Faz uma aula dessa e oferece um produto de R$ 600, de R$ 700 para você ver o que acontece. Entendeu? Ótima dica. Boa Muito sorte para obrigada. você, viu? Te espero Obrigada. lá. Tô dentro. Boa.